Olá pessoal, boa noite! Está começando mais um Físio em Foco, o seu programa favorito que traz notícias e informações sobre o mundo da fisioterapia. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre duas áreas que são extremamente importantes e que poucas pessoas talvez conheçam: a dermatofuncional e a fisioterapia em uroginecologia. E para isso, nós estamos com a nossa maravilhosa fisioterapeuta Reinanda, que falará um pouco mais sobre a dermatofuncional para a gente nessa noite. Boa noite, Reinanda! Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e poder falar dessas duas especialidades da fisioterapia que eu tanto amo: a fisioterapia dermatofuncional e a fisioterapia uroginecológica. E para dar uma introdução e entendermos um pouco mais sobre a dermatofuncional, temos uma matéria com a repórter Monalisa Oliveira, que trará mais informações, e também uma entrevista com a fisioterapeuta dermatofuncional Ana Caterina. Você sabia que a estética corporal e facial pode ser muito mais do que pele bonita e corpo modelado? Estamos falando da dermatofuncional, uma especialidade da fisioterapia que une saúde, reabilitação e beleza em um só tratamento. Essa especialidade, ainda pouco conhecida por muitos, é voltada para a recuperação funcional da pele e dos tecidos subjacentes. Muito além da estética, ela tem um papel fundamental na reabilitação de pacientes com disfunções como fibroses, cicatrizes, linfoedemas, acne e até complicações pós-operatórias. A fisioterapia dermatofuncional utiliza recursos como drenagem linfática, eletroterapia, laser terapia, radiofrequência, entre outros, sempre com foco na funcionalidade e na saúde da pele. Com a atuação integrada a outras especialidades, o fisioterapeuta dermatofuncional oferece resultados estéticos aliados à saúde e à autoestima, promovendo um cuidado completo e responsável. Conversamos com a fisioterapeuta Ana Caterina, especialista em dermatofuncional, que irá nos contar um pouquinho mais sobre essa área pouco conhecida pelas pessoas. Boa noite, Ana, tudo bom? É um prazer receber você aqui no nosso programa Físio em Foco. E hoje eu estou aqui com umas perguntas sobre a área de dermatofuncional. E aí não tinha uma pessoa melhor para falar sobre essa área maravilhosa. Boa noite, obrigada pelo convite, espero contribuir, no que for preciso. Então, a primeira pergunta: o que lhe levou a escolher essa área da fisioterapia de dermatofuncional? Bem, há 20 anos atrás, quando eu me formei, a área da fisioterapia dermatofuncional ela não era reconhecida como uma área específica da fisioterapia. Mas eu comecei a perceber a necessidade dos pacientes, não só no âmbito da estética, mas também daqueles pacientes que tinham retenção, edema. E a drenagem linfática, ela antes era uma conduta mais aplicada para pacientes ortopédicos, ela se encaixou, ela começou a se encaixar nessa demanda desses pacientes com edemas. E aí eu vim estudando, fazendo cursos, me capacitando e fui percebendo também que esses acometimentos de retenção hídrica estavam bem relacionados com algumas disfunções estéticas corporais, como é o caso da celulite. Então a gente começou a associar essa assistência terapêutica nesses pacientes que tinham inicialmente um objetivo estético. E aí a gente começou a relacionar e perceber uma melhora da funcionalidade da pele desses pacientes. Muito bom, tá vendo aí, pessoal? Ana, deixa eu te perguntar, e quanto tempo você atua nessa área? Quais mudanças você veio percebendo ao longo dos anos? Pronto, como eu falei para vocês, assim que eu me formei, eu comecei a ter essa clientela e de lá para cá eu não parei. Então foram cursos que eu fui fazendo, muitos cursos, Inclusive a minha especialização, ela não é uma especialização em que eu paguei para ter o título, Diante de conhecimentos, eu fiz uma prova de títulos do COFITO, que é o conselho de vocês, o Conselho da Fisioterapia Federal. Então ele disponibiliza essa prova de títulos a cada 2 anos e eu fiz essa prova e recebi o meu título de especialista em fisioterapia dermatofuncional, tá? E mesmo assim, mesmo tendo já esse título de especialista, eu continuei fazendo mais cursos,
né, veio a oportunidade da docência, né, e hoje eu já ensino nas instituições desde 2008. Então, quando a gente também entra na docência, a gente cada vez mais precisa se capacitar, né? Então, eu atuo tanto na terapêutica, na assistência aos pacientes, como também na docência e na pesquisa. Muito legal, viu? Muito importante saber isso. Deixa eu te perguntar como é o seu dia a dia, quais as tecnologias que você utiliza, os equipamentos. Explica um pouquinho pra gente. Pronto, eu já tive um momento da minha vida em que eu tinha uma atuação muito mais duradoura. Como é que eu posso dizer assim? Grande parte do meu dia era disponibilizada para atendimento a esses pacientes. Com a docência, com a pesquisa, né, e percebendo que essa área da fisioterapia dermatofuncional ela não se restringe apenas a pacientes estéticos, apenas a pacientes que fizeram cirurgias estéticas pós-cirúrgicos, mas também a pacientes hospitalizados, né? Então eu venho percebendo que nos meus pacientes, que eu sou também fisioterapeuta, né, do Hospital Geral Cléris Andrade, então eu percebo que os meus pacientes da clínica vascular, né, pacientes amputados, pacientes com distúrbios vasculares e linfáticos, eles precisam desse tipo de assistência. E a gente vem desenvolvendo lá, desde fevereiro de 2024, a assistência da fisioterapia dermatofuncional hospitalar, tá? Então hoje a dedicação maior, né, nessa área de dermato seria no ambiente hospitalar e na docência com vocês aqui, meus pacientes. Entendi. Ou meus alunos, desculpa. Entendi. E quais são os principais tratamentos que você realiza? Pronto, entram nesse âmbito aí a drenagem linfática manual, né? A aplicação das tecnologias como os aparelhos, né, de eletrotermofototerapêuticos, o uso da bandagem, tá? Que são essas fitas, né, que a gente chama do tape, do kinésio, né? Então a gente faz a aplicação tanto dos linfedemas, nos pacientes pós-operatórios, como também, né, desses pacientes pós-cirúrgicos, tá, no âmbito hospitalar. Então, é uma terapêutica muito ampla. A gente vai aplicar a conduta de acordo com a necessidade do nosso paciente. Agora me diga aí uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo gostaria de saber. Me explique como a área dermatofuncional, ela ajuda no envelhecimento da pele. Na verdade, ela contribui para retardar o envelhecimento da pele, né? Porque, tipo assim, a partir do momento em que eu trato, que eu oriento o meu paciente em relação à funcionalidade da sua pele, que essa é a nossa diferença. O nome já está dizendo, dermatofuncional. Então, a partir do momento em que meu paciente, meu cliente, ele aprende que a funcionalidade é o X da questão, a estética ela vem como consequência. Então, o fisioterapeuta dermatofuncional, ele otimiza a funcionalidade da sua pele. Então, ele faz a sua derme trabalhar melhor, a sua hipoderme acumular menos gordura, né? O seu tecido conjuntivo está cada vez mais hidratado e, consequentemente, a gente repercute isso com os resultados estéticos. Entendi. E ao longo, né, que você já tem um bom ano formada aí nessa profissão maravilhosa, como você vê a área de dermatofuncional, como ela vai evoluindo? Você acha que ela está ganhando mercado? Com certeza. Desde 2009, que a gente teve o reconhecimento, né, como especialidade da fisioterapia, né, que a dermatofuncional, ela ficou sendo conhecida como especialidade do profissional fisioterapeuta, ela só tem crescido. Hoje nós temos nossa associação própria, que é a ABRAFIDEF, que é a Associação Brasileira de Fisioterapeutas Dermatofuncionais, que nos garante cobertura, respaldo, incentiva a pesquisa, né? Ela incentiva também o crescimento na área, nos defende quando tem que nos defender, né? Ela disponibiliza congressos, atualizações, tá? Então a gente percebe que cada vez mais a gente tem conquistado e estabelecido o nosso espaço. A gente tem diversos profissionais que trabalham com estética, mas a gente percebe que durante a graduação, um dos profissionais que mais são capacitados para trabalhar, né, com a função de pele, com a estética do paciente, é o fisioterapeuta. Então, ela só tem crescido. Você acredita que o mercado está mais receptivo com a área de dermatofuncional? Sim. Por quê? Porque a gente tem apresentado mais trabalhos com comprovação científica, né, e respaldados com resultados dos seus clientes.
tá? Então a dermato ela deixou de ser empírica, né, para uma coisa mais concreta e com resultados comprovados. Então a gente tem equipamentos que passam por análises do Inmetro, né? A gente tem procedimentos que são patenteados e seguros. A gente garante ao nosso paciente, né, determinados resultados, tá? E automaticamente a gente percebe só um crescimento em todos os âmbitos, seja no ambiente da estética, seja no ambiente hospitalar, seja no ambiente de um paciente pós-operatório, né? A gente percebe que os profissionais eles estão cada vez mais em conexão direta com os médicos, tá? Então o médico ele prefere muito mais encaminhar o seu paciente pós-operado para a fisioterapeuta dermatofuncional do que a qualquer outro profissional, certo? Então a gente percebe que só crescimento, só reconhecimento e mais estabilidade. Se você parar para perceber quantas clínicas de dermato a gente tem, né, nesses últimos anos, né? É difícil uma clínica abrir e ela fechar. A gente só percebe o que? O crescimento. Hoje a gente tem franquias, né, estabelecidas no Brasil e no mundo inteiro na área de fisioterapia dermatofuncional. Entendi. E agora diga aí pra gente, qual conselho você daria para esse pessoal que está chegando, que quer se especializar na área? Diga aí um conselho pra gente. Pronto. Antes de qualquer coisa, é interessante que vocês conheçam todas as áreas, né? Então, assim, não vão de imediato para eu quero aquela área, eu só vou querer trabalhar com aquela área. Porque às vezes você entra na faculdade pensando em que você vai atuar apenas com aquilo. Então, o momento é de vocês conhecerem todas as áreas, né? Experimentarem. Se vocês têm uma queda pela dermatofuncional, então leiam trabalhos, né? Vejam entrevistas. Hoje a gente tem a rede social que facilita demais, né, essa exploração do que está acontecendo, não só aqui a nível de Bahia, Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Então, tenham conhecimento dos congressos que estão acontecendo, visite esses congressos, vejam protocolos de atuação de alguns profissionais, sigam profissionais reconhecidos nas redes sociais, né? Se interem dos benefícios que aquela área da fisioterapia ela pode estar propiciando para os seus pacientes, que é uma forma de você, né, encarar com mais segurança e você trilhar no caminho correto, né, do que automaticamente só imaginar que vai querer aquela área e só ficar esperando as coisas caírem do céu. Então, buscar, continuar sempre estudando, conversar com as pessoas que têm interesse na área, né? Esse é o conselho que eu dou a vocês. Ana, foi um prazer fazer essa entrevista com você, uma pessoa tão maravilhosa. Obrigada. E espero que vocês também do nosso programa tenham se identificado com as perguntas, fiquem ligadinhos nas dicas que a profissional deu a gente e também fiquem ligados no próximo programa. Que trabalho incrível, não é mesmo? E é justamente sobre isso que nós iremos falar um pouco mais agora. Reinanda, o que é que você pode nos trazer de mais informações sobre a fisioterapia dermatofuncional? Pronto, a fisioterapia dermatofuncional ela vai muito além da estética. Ela trabalha com a reabilitação funcional da pele, ou seja, em caso de pós-operatórios, linfoedemas, queimaduras e até mesmo celulite e estrias. E é incrível ver como esse trabalho não impacta só no físico da pessoa, impacta também no emocional de uma forma positiva. Então dá pra ver que tem um trabalho humano também, né, em relação a isso. E nós iremos falar um pouco mais agora sobre outra especialidade, que também é muito importante e que transforma vidas, a fisioterapia uroginecológica. E para isso, temos uma matéria com a repórter Gabriela Borges, que também trará uma entrevista com a fisioterapeuta Caroline Oliveira. A fisioterapia uroginecológica é uma aliada poderosa da saúde íntima e da qualidade de vida. Ela foca na prevenção e no tratamento de disfunções do assoalho pélvico, músculos responsáveis por sustentar órgãos como bexiga, útero e intestino. Você já ouviu falar em incontinência urinária, dor durante a relação sexual, sensação de peso na região íntima ou dificuldade para segurar o xixi? Tudo isso pode ser tratado com essa especialidade, por meio de exercícios específicos, biofeedback, eletroestimulação e técnica de reeducação muscular. O trabalho do fisioterapeuta inclui avaliação personalizada, exercícios específicos como fortalecimento do assoalho pélvico, eletroestimulação e técnicas de conscientização corporal.
O objetivo é melhorar a qualidade de vida, restaurar a função e prevenir cirurgias. Indicada para todas as mulheres em todas as fases, da gestação à menopausa e também para homens, principalmente após cirurgia de próstata. A fisioterapia uroginecológica vai além do tratamento, promove autoconhecimento, melhora da postura, da vida sexual e da autoestima. De forma dinâmica, a fisioterapia uroginecológica dá confiança, autonomia e bem-estar, tratando com respeito e sigilo temas que ainda são tabu para muitos. Cuidar do assoalho pélvico é cuidar do seu bem-estar físico e emocional. E o melhor, é um tratamento não invasivo com resultados reais. Conversamos com a fisioterapeuta Caroline Oliveira, especialista na área da uroginecologia, e ela irá nos falar mais sobre essa área da fisioterapia. Estamos aqui com a fisioterapeuta Caroline Oliveira. Ela é especialista na área da uroginecologia e vai falar um pouquinho pra gente dessa área tão pouco conhecida por algumas pessoas, né? Primeiramente, eu queria saber o que te motivou a escolher essa área e como foi sua especialização. Então, boa tarde, primeiramente. É prazer em estar aqui novamente falando sobre a fisioterapia pélvica. Então, o que me motivou e o que me levou a fazer, né, fisioterapia pélvica. Já na faculdade mesmo, quando eu tive a matéria, no 6º ou 7º semestre, com o próprio Kaká, eu me encantei quando ela começou a falar sobre a saúde da mulher, principalmente. E eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Então, acho que o pontapé inicial mesmo foi na graduação. Foi quando eu vi falar sobre as disfunções e como a fisioterapia pélvica poderia ajudar essas mulheres, tantas mulheres que sofrem, né, com vários tipos de disfunções sexuais. E o período de especialização também começou na graduação. Foi muito engraçado. Eu sempre quis fazer estágios, monitoria, participar de tudo que tinha na faculdade. E eu fui atrás. Eu vou procurar alguém que já trabalhe na área com fisioterapia pélvica para eu poder observar essa pessoa trabalhando, para eu aprender muito mais, porque a faculdade ela deu uma base muito boa para eu sair e começar a atender a fisioterapia pélvica. Mas quando eu vi o estágio da fisioterapia, eu falei, nossa gente, é isso aqui. E aí eu acabei a faculdade, comecei a fazer cursos na área, não são cursos tão baratinhos assim, mas eu falei, não, eu vou priorizar os meus cursos, eu vou priorizar a minha pós-graduação, porque é isso que eu quero para a minha vida. Quais são os tratamentos, né, técnicas que você aplica nos seus pacientes, assim, no dia a dia? Então, para cada paciente eu utilizo técnicas diferentes. Aí eu falo que a gente não pode ter um protocolo estabelecido ali, definido para todos os pacientes, senão você acaba sendo muito generalista. E eu falo que a fisioterapia, a gente precisa pensar na disfunção daquele paciente, pensar no que ele trouxe para você ali na avaliação. Então, se é um paciente que perde urina pulando corda, então eu vou fazer um protocolo de tratamento para aquele paciente, né, que perde urina pulando corda. Se é um paciente que me traz, Carol, eu sinto dor durante a relação sexual, então eu vou fazer um protocolo diferente. Quais são esses protocolos, né, Carol? Como você falou. Então, eu utilizo muito a liberação miofascial, eu utilizo muito alongamento. A fisioterapia é isso, é fortalecimento, é alongamento, é liberação. Então, para cada paciente eu faço coisas diferentes, eu uso muito biofeedback visual. Pacientes que não sabem contrair, pacientes que não têm coordenação motora nenhuma, eu utilizo um biofeedback para esses pacientes começarem a visualizar essa contração, se está contraindo de forma correta ou não. Então, a gente precisa começar a pensar de forma individualizada. Você falou da saúde da mulher, né, logo no início, e a gente fala muito da questão da gestação, pós-parto e menopausa. Como essa área ajuda essas mulheres? É uma área linda. Então, no pós-parto, eu trabalho muito com a questão de contenção. Primeiro, a mulher, né, teve o neném, ela está com o abdômen extremamente estendido, globoso, então vou conter aquele edema, aquele inchaço, diminuir o desconforto daquela mulher logo após o parto. Eu utilizo bastante o laser para cicatrização, se for uma cesariana, ou se tiver uma laceração, uma episiotomia, né, que seria o cortezinho ali na entradinha do canal vaginal. Então eu utilizo também a aplicação do laser naquele local para acelerar o processo cicatricial e também essa questão do
do quadro álgico que essa paciente apresenta. Aí eu venho depois fazer a reabilitação abdominal, faço a reabilitação do períneo também, porque é um peso, né, que a mulher leva durante 9 meses, então é o bebê crescendo e a sobrecarga ali no assoalho pélvico. Então, eu preciso reabilitar esse assoalho pélvico que, querendo ou não, ele está disfuncional quando a mulher tem o bebê. A fisioterapia está crescendo, a fisioterapia pélvica principalmente, era algo que a gente não falava muito, tinha poucos profissionais, as pessoas tinham muito tabu em falar sobre a fisioterapia pélvica, e eu acredito também que com a internet as pessoas começaram a buscar, começaram a ouvir falar sobre a menopausa, sobre a fisioterapia pélvica. E a menopausa, ela traz algumas disfunções para essa mulher, por conta da baixa, né, da testosterona, progesterona. A mulher acaba diminuindo todos os hormônios, então começa a ter secura vaginal, estenose, quando o canal vaginal ele começa a se fechar, a mulher começa a apresentar incontinência urinária, dor na relação sexual. Então a fisioterapia pélvica vai fazer o quê? Vai fortalecer essa musculatura, vai aumentar o canal, né, vaginal para não sentir desconforto durante a relação sexual, vai orientar sobre o uso de lubrificantes, de hidratantes vaginais que a gente prescreve para essas pacientes para uso diário. Agora, falando sobre essa do assoalho pélvico, né? Como é que as pessoas podem identificar disfunções do assoalho pélvico? Como é que acontece o fortalecimento do assoalho pélvico? E também quais são as dicas que você dá para as pessoas, né, ter uma saúde pélvica melhor? Pronto. Como identificar? Fazendo uma avaliação. Você precisa ir no consultório, marcar sua avaliação, para a gente poder avaliar como é que está o seu assoalho pélvico, como é que está essa musculatura. Se está fraca, se está tensa. Você falou muito do fortalecimento. Fisioterapia pélvica, principalmente, não é só sobre fortalecimento. Então, ultimamente, a gente vem falando muito mesmo, nós profissionais já da área, sobre essa questão de só fortalecer. Muitas pessoas vendem curso na internet falando para fortalecer. Mas se o paciente tem um assoalho pélvico tenso, hiperativo, qual a lógica de fortalecer essa musculatura? Você vai estar piorando o quadro de dor na relação sexual. Porque um quadro de dor na relação sexual é recorrente a um músculo hiperativo. Então, eu preciso primeiro liberar essa musculatura, alongar essa musculatura, para depois eu fortalecer. Se eu fortalecer essa musculatura, essa mulher ela não vai ter alta nunca. Então, você precisa fazer uma boa anamnese, você precisa fazer uma boa avaliação. Se você não souber fazer uma boa avaliação, você não vai estar tratando. Você vai estar sendo um profissional generalista, um profissional que coloca o paciente na maca, pede para ela apertar e soltar, e ela vai para casa e continua sentindo os mesmos sintomas. Então, você precisa pensar, chegou no meu consultório, eu observei que tem um músculo tenso, epa, não vou fortalecer agora, eu vou liberar, depois eu fortaleço, ou então primeiro eu libero, depois vou coordenar essa musculatura, ensinar como contrai, para depois eu começar os exercícios de contração e relaxamento. Quais são as dicas que você dá para as pessoas não terem, né, uma saúde pélvica melhor? Pronto. Primeiramente, gente, quando você for ao banheiro, sem vontade, não fique fazendo força para evacuar. Você pode desenvolver uma disfunção futuramente. Não sabia. Pois. Uma constipação. Eu sou constipada. Eu só vou ao banheiro de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias e eu sempre coloco força para evacuar. Quanto mais pressão você coloca nesse assoalho pélvico, maior os músculos, os órgãos que estão aqui em cima, eles vão querer descer. Porque você está colocando muita força. Então tem a questão do prolapso. Prolapso nada mais é do que a descida de um órgão no canal vaginal. Por que isso acontece? Porque a mulher colocou muita força, né, durante todos esses anos, a musculatura se encontra fraca porque ela nunca fortaleceu, ela nunca procurou uma fisioterapia pélvica. Então, são vários fatores que a gente precisa estar alerta em relação à nossa saúde íntima. Outra coisa, não segurar a urina por muitas horas ou aquele xixi preventivo. Eu vou sair agora, eu vou fazer xixi para não fazer xixi na rua.
você vai fazer com que a sua bexiga não trabalhe de forma correta. Então, ao invés de você demorar 3 horas para urinar, você vai demorar de 1 em 1 hora, você vai em 1 hora. Tá errado. Nossa bexiga, a gente tem que regular ela, programar ela para fazer urina de 3 em 3 horas. Entendeu? Se você for de 1 hora, você tá com a sua bexiga disfuncional. Isso mesmo. Outra questão, sentir dor na relação. Ai, cara, eu sinto muita dor na relação. Mas todo mundo fala que é normal. Não é normal sentir dor na relação em nenhuma posição. Não é normal. Perder urina, espirrando, tossindo, não é normal. Então, tudo isso são cuidados que nós mulheres temos que estar atenta e achar que não, isso aqui não é normal. Informação importante. São tantas coisas que eu queria passar o dia todo falando aqui. Agora vamos para a última pergunta, né? O que você gostaria que as pessoas soubessem mais sobre a sua área? Que as pessoas não saibam. É uma área maravilhosa. É uma área que, pensando no lado financeiro, é muito boa. São poucos profissionais ainda se especializando, são poucos profissionais que querem realmente estudar para se especializar. Então, quando você estuda, quando você faz um trabalho diferente, você acaba sendo um profissional acima da média, porque está todo mundo fazendo o mesmo do mesmo. Sentir dor, como eu falei na relação, a gente precisa tirar isso da cabeça e falar, não, isso não é normal. Se você ouvir falar, não, isso não é normal. Perder xixi em nenhuma fase da sua vida não é normal. Então, a fisioterapia pélvica, ela é muito bonita porque a gente escuta o paciente. Então, eu falo que vai além da fisioterapia, sempre falo isso, que nós fisioterapeutas, a gente precisa ter um olhar diferente para o nosso paciente, principalmente, que você vai tocar no paciente, ele é troca de energia, são trocas de tantas coisas que a gente precisa ser muito humano, ser muito empático quando a gente for tratar o paciente, seja ele qual for. Então, não só para a fisioterapia pélvica, mas para todas as áreas, a gente precisa ser humano e falar, não, esse paciente precisa de mim, eu preciso escutá-lo, eu não vou só tratar aqui, né, a dor sexual ou então a incontinência urinária. Eu vou entender o que causou essa incontinência urinária, eu vou entender a causa dessa dor, porque às vezes uma dor na relação vai além de só uma tensão, pode ser problemas emocionais também. E é isso, gente, muito obrigada pelo convite. E foi muito bom falar sobre a fisioterapia pélvica para vocês. A gente agradece, estamos aqui com muita informação importante, né? Muito obrigada, é uma área agora que a gente vai poder explorar mais também. Sim, eu espero que vocês tenham curiosidade. Busquem, que eu quero muito que vocês sejam meus colegas. É realmente transformador. Reinanda, esse é um assunto que ainda carrega muitos tabus? Sim, muitas mulheres sofrem caladas por sentirem vergonha ou acharem que é normal ter dor e escapes urinários durante a relação. E a fisioterapia uroginecológica vem justamente para desconstruir esses tabus e mostrar que podemos ter uma saúde íntima para nos trazer conforto e bem-estar. É muito bom ouvir isso, né? E que bom que temos profissionais como você que traz essas informações e quebra muitas vezes esses tabus, né? Que fica na cabeça das pessoas. Quero agradecer a fisioterapeuta Reinanda por ter tirado um tempinho e vir aqui esclarecer sobre essas duas especialidades que talvez muitas pessoas não conheciam. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e quando precisarem podem me chamar. O nosso Fisio em Foco fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá, boa noite!